Boa noite, meu nome é Leonardo, eu trabalho aqui no Nubank como estagiário em Data Science há quase um ano, desde janeiro desse ano. E hoje eu queria apresentar um pouquinho para vocês alguns dos desafios que a gente enfrentou lá na Tribe de Acquisition. O Moreira chegou a explicar o que é uma squad aqui dentro do Nubank, mas uma Tribe é como se fosse um conjunto de squads que tem um certo objetivo em comum, né? Então, no caso de Acquisition, o nosso objetivo é adquirir novos consumidores para o Nubank, adquirir novos clientes, né? Então, dentro de Acquisition, a gente tem vários squads, cada um com o seu, né, micro-objetivo, cuidando das suas microtarefas. No caso, eu trabalhei mais em squads que estão relacionadas a marketing. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Parou de funcionar a setinha. Opa, foi. Então, a agenda dessa apresentação, basicamente, eu queria começar com a introdução, explicar um pouquinho de contexto de acquisition, das squads, e o que a gente estava pensando quando a gente resolveu, pegar esses desafios. E o primeiro problema que a gente teve, né, não um problema, mas um desafio, e a solução que a gente encontrou, a primeira solução mais básica, mais óbvia, a segunda solução, que foi acabou sendo a solução alternativa, né, a solução final, e alguns materiais interessantes para vocês continuarem dando uma prosseguida nos estudos, né? Porque, como a gente tem um tempo meio limitado e tem bastante coisa para falar, eu não vou me aprofundar tanto assim na metodologia, etc., mas o material que eu me baseei está tudo aí. E no segundo problema, a mesma coisa, só que para outra situação, que no caso foi um teste de TV que a gente fez mais recentemente. Bom, então, que nem eu falei, a Acquisition está focada ali em adquirir novos consumidores, né, trazer novos clientes para o Nubank. E as duas squads que eu trabalhei foram offline e online marketing. Em online marketing, a gente trata de canais online, né, obviamente. Então, Facebook, Instagram, esse tipo de e-mail, esse tipo de canal. E canais offline são os canais mais tradicionais, né, que são, como por exemplo, TV, rádio, cinema, envio de cartas, que é esse caso, né, e coisas do tipo, até outdoor também. E a gente gosta bastante de testar, né, a gente gosta de fazer experimentos, entender como é que funciona um determinado canal, porque você até consegue achar algumas informações, alguns estudos de como funciona determinado canal na empresa X, mas nunca é a mesma coisa, né, dentro da sua empresa. Pode sempre variar um pouquinho. E como a gente gosta de fazer todas as nossas decisões baseadas em dados, a gente gosta de fazer esses experimentos para justamente ter uma noção de como é que a gente vai escalar, né? A gente faz um teste pequeno, depois a gente escala essa campanha de marketing para algo maior, tá? Então, o primeiro desafio foi o de Direct Mail, que foi lá para junho desse ano, que começou. O que a gente fez foi, a nossa ideia era enviar cartas de propaganda para potenciais consumidores, né? Então, bem simples, um canal bem antigo já. E a ideia era essa, né? A gente fez um criativo, fez um tipo de carta, vários tipos de carta, na verdade. A gente resolveu enviar para N consumidores, lá tinha o nosso espaço amostral. A gente queria entender como é que, se existia certas variáveis, né, que explicam aquele determinado tipo de consumidor que respondiam melhor a nossa carta que a gente estava enviando, né? Então, o nosso target aqui era aplicação de... Está funcionando? Ah, tá. Era aplicação de cartão de crédito, então o cliente que recebeu a carta, ele estava chegando a aplicar, ele estava abrindo lá o site do Nubank, pedindo seu cartão de crédito, ou indo pelo Google, vendo um anúncio do Facebook, etc. Para a gente saber isso, a gente fez um experimento, né? Mas antes, eu queria comentar um pouquinho sobre um pouco de notação, que em acquisition e em marketing, a gente lida bastante com o estudo de efeitos, né? Então, a gente quer entender como as pessoas se comportam diante de uma ação, como uma métrica se comporta diante de uma ação. A gente não está interessado necessariamente só na probabilidade ou coisas do tipo. A gente está interessado mais em entender o efeito da ação, né? Então, considerando um framework de N pessoas que são indexadas por I, a gente tem que y0 seria o outcome, né? O resultado no caso do problema de carta, da pessoa quando ela não recebe o tratamento, quando ela participa do grupo de controle.
YI, ao contrário, é para o grupo de teste, então quando ela recebe a carta. XI seria o vetor de features que representa a pessoa I. Então a gente tem os mais variados tipos de features aí. E bom, o efeito causal é muito simples de entender, né? Ele é dado por tau I, que é igual a YI1 menos YI0. Um exemplo bem básico é um experimento farmacêutico, onde você está tentando testar uma droga, e o efeito causal seria dar para a mesma pessoa, no mesmo tempo, T, o medicamento e ver como é que ela se comportaria, né? Só que, infelizmente, isso não é possível. A gente não consegue duplicar as pessoas, fazer elas passarem pela mesma experiência. Então, o que a gente faz é a gente busca inferir esse efeito, né? A gente busca achar uma estimativa do que é esse efeito de ou a gente tem a verdade sendo, sei lá, o tratamento, né? Então, a pessoa que recebeu o tratamento, como a gente estima como ela se comportaria caso ela não tivesse recebido o tratamento, ou o contrário. Então, o jeito mais simples de testar o efeito causal, de se estimar, é fazer um teste AB, né? Então, a gente fez um experimento simples, onde a gente pegou um espaço amostral X de consumidores, a gente definiu como target a aplicação de cartão de crédito, que nem eu tinha dito, e a gente viu que no grupo de controle, 2,5% das pessoas aplicaram, enquanto no grupo de teste, que foi o pessoal que recebeu a carta, 6,5% das pessoas aplicaram. Isso aqui são números fictícios, tá? Mas não é tão longe da realidade. E aí a gente consegue observar que tem um lift de 4% aí, né? Então, o lift a gente chama essa diferença entre o teste e o controle, né? E a gente pegou, fez um teste de hipótese, dado um determinado intervalo de confiança, a gente definiu que, ok, o lift é estatisticamente significante, vamos prosseguir, né? Porque o lift ser estatisticamente significante, ele ser de 4%, não significa que a gente vai sair enviando carta para todo mundo, para o Brasil inteiro, porque tem maneiras de otimizar isso, né? Otimizar essa campanha. Então, a primeira solução foi criar um modelo padrão de classificação, né? A gente tinha lá o target pessoa que aplicou, pessoa que não aplicou, 1, 0. E a gente usou apenas o grupo de teste, né? O grupo que recebeu a carta. Então, nessa anotação, a leitura ficaria mais ou menos que y-hat, né? A nossa predição é o valor estimado da pessoa, do outcome da pessoa quando ela recebe a carta, dado o vetor de feature xi, que explica ela, ou, da maneira mais simples, é a probabilidade da pessoa aplicar, dado que ela recebeu a carta. Simples assim. O problema desse modelo padrão, esse modelo um pouco mais óbvio, mais simples, é que a gente primeiro que a gente está jogando meio que fora um determinado espaço da nossa amostra, né? E que é todo o grupo de controle, a gente só está usando o grupo de teste. E segundo, que a gente está desconsiderando que existem determinados perfis de pessoas que respondem de maneira diferente a nosso envio de carta. No caso, a gente pode classificar aqui nesses 4 tipos, que são pessoas que aplicam quando não são tratadas, né, quando elas não recebem a carta, e aplicam se não forem tratadas, e aplicam se forem tratadas também, que são as sure things, né? Então, não importa se você envia ou não carta para eles, eles vão aplicar de qualquer forma. Então, a gente busca evitar enviar carta para eles, porque a gente está gastando dinheiro à toa, né? Pessoas que aplicam caso não sejam tratadas, e não aplicam caso sejam tratadas, são sleeping dogs, que basicamente as pessoas que não querem ser incomodadas, né? Então, elas odeiam tanto carta que elas ficam incomodadas e falam, não vou aplicar mais para o Nubank, mas se não tivesse enviado a carta, elas aplicariam. Os persuadables são as pessoas que a gente quer atingir, né? São as pessoas que aplicam só se receberem a carta, é o nosso efeito de fato, né? É quem é de alguma forma afetado pela carta. E as pessoas que não aplicam, não importa se enviar a carta, se não enviar, são os lost causes, né? Aí também não vale a pena enviar a carta para eles. E para a gente tentar atingir mais os persuadables do que o resto, o que a gente faz é usar esse framework, né, que alguns papers chamam de Uplift Modeling. Tem alguns outros nomes pela academia, pela indústria, mas esse é o do paper que eu estou me baseando. E o approach mais básico, que é o que eu vou explicar hoje, consiste de você treinar 2 modelos diferentes. Você treina a probabilidade da pessoa aplicar caso ela tenha recebido a carta, só com o grupo de teste,
e a probabilidade da pessoa aplicar, caso ela não tenha recebido a carta, só com o grupo de controle. Você tira a diferença entre essas duas predições, você tem o CATE, né, que é o Conditional Average Treatment Effect, que é basicamente a estimativa do efeito causal. E como a inferência aqui é feita separadamente no grupo de controle e no grupo de teste, você pode usar qualquer tipo de modelo de classificação normal, de LGBM, XGBoost, regressão logística, que do jeito que ele vem, né, de fábrica, digamos assim, e que ele vai funcionar do jeito que deveria. Uma assumption importante que a gente tem que fazer na hora da gente calcular o CATE é que nós só conseguimos calculá-lo corretamente, a gente só consegue confiar no resultado que a gente está vendo quando o treatment assignment é random conditional, né? Isso significa que a probabilidade de uma pessoa ir pertencer ao grupo de teste ou ao grupo de controle deve ser aleatória. Então, a gente não pode ter não ter introduzido nenhum viés, né? A gente não pode ter passado para o grupo de teste só pessoas, sei lá, que têm mais de 40 anos e o oposto para o grupo de controle. Porque senão a gente está introduzindo um viés no nosso experimento e no nosso resultado final. Como os nossos dados vêm de um experimento aleatório, né, de um A/B teste, a gente pode prosseguir. E aí fica a tabela mais ou menos que é a nossa resultado esperado, né? Óbvio que tem grandes variações, mas os persuadables ficariam com a predição ali próximo de 1, os sure things e lost cause próximo de 0 e sleeping dogs próximo de -1. Então o que a gente faz é parecido com o que se faz em modelo de classificação, você acha o seu threshold ideal, né? Você vai lá, faz suas predições e você não tem mais uma probabilidade, você tem um efeito, né? Que vai de 1 a -1, parecido com uma correlação. E aí você ordena esses efeitos e entende exatamente onde é o threshold que funciona para você. Então, aqui tem a uplift curve, que não dá para usar UC também na hora de treinar um modelo de uplift, porque a gente não está medindo a mesma coisa. Mas a uplift curve é algo um pouquinho parecido. No eixo Y, a gente tem algo que representa o número incremental de consumidores, né? Então, o número de consumidores que estão vindo a mais. E no eixo X, a gente tem o número de consumidores que estão sendo targeteados, né, que estão os clientes potenciais que estão recebendo a carta. Então, nessa linha azul, a gente tem um bom modelo de conversão, que é o primeiro modelo que a gente fez. E na linha vermelha, a gente tem um bom modelo de uplift. Né, e você consegue ver que ali no ponto 0, que você não manda carta para ninguém, e no ponto 100, que você manda carta para todo mundo, eles são iguais. Mas ali no meio tem uma grande diferença entre quantas cartas você está enviando e quantas pessoas estão vindo por causa da carta. Tá? E essa é a vantagem de usar esse tipo de modelo. Por isso que tem que tomar um pouquinho de cuidado também na hora de fazer a validação desse modelo, porque se você simplesmente pegasse, por exemplo, um dado de separar, sei lá, um grupo para teste e fizesse, ok, eu estou trazendo X consumidores que vão me trazer X dinheiro e estou mandando carta para tais pessoas. Se você simplesmente não levar em conta que você está salvando um pouquinho de dinheiro por não enviar a carta para alguns consumidores, o modelo de conversão sempre vai ser melhor. Mas por isso que é interessante levar em consideração na hora da validação, de entender exatamente qual modelo vale mais a pena, levar em consideração essa tabela aqui, que a gente tem grupos diferentes de consumidores aqui. E alguns useful researches, né, alguns links interessantes. De biblioteca no Python tem bem recente a CausalML do Uber, que parece ser promissora. Tem a PyLift do Wayfair. De biblioteca da linguagem R tem a Uplift, que é a mais tradicional do Léo Gelmans. Tools for Uplift, Causal Tree, e o paper que eu me baseei nessa apresentação e na metodologia que a gente implantou também foi esse paper de revisão, feito por esses dois caras que eu não sei pronunciar o nome, que o paper se chama Causal Inference and Uplift Modeling, a Review of the Literature. Quem quiser tirar foto, eu vou dar mais uns 10 segundinhos aí, só para tirar. Acho que todo mundo já estava com o celular na mão, né? Bom, prosseguindo, então. O segundo problema, que é um pouquinho mais recente, foi o teste de TV. Então, é a mesma coisa. A gente queria entender o canal, mais um canal offline aqui, que era o canal de TV. Tem vários dados disponíveis na internet sobre como a TV funciona, qual é o comportamento da TV, etc. Mas a gente queria entender, né, dentro de casa, exatamente como seria isso aqui para a Nubank.
Bom, a ideia era essa, e aí a gente fez a mesma coisa. A gente fez o experimento. Seria muito legal se a gente conseguisse fazer um A/B teste, né? Porque aqui a gente só está interessado em saber exatamente qual é o impacto da TV, quantos clientes a mais a TV vai me trazer. Só que é caro e talvez inviável você, sei lá, colocar várias pessoas numa sala, botar algumas para assistir o comercial de TV, depois outras não assistem, aí você vê quem aplica. Talvez seja, sei lá, meio inviável, não sei se dá para confiar muito bem na representatividade dessas pessoas também, para a população no geral. Então, a gente optou por inferir de outra maneira, né? Os dados de aplicação de um estado parecem com algo mais ou menos assim, uma série temporal. No eixo X a gente tem o tempo, no eixo Y, no caso, o nosso target, de novo, é a aplicação de cartão de crédito. Aí são dados simulados, então não tem sazonalidade, não tem nada demais, só tem ruído. Mas na vida real a gente tem sazonalidade semanal, mensal, a gente tem feriados que causam picos, esse tipo de coisa. Mas isso não está sendo levado em consideração aqui. E, bom, uma solução rápida e simples de implementar é a Difference in Differences, né? Diferenças das diferenças, que você pode usar vários controles, né? A gente buscou usar 3 controles, né, que foram o estado de controle, onde, ok, a gente resolveu fazer o experimento de TV, a gente vai fazer em determinados estados, né, porque esse foi o nosso experimento. A gente pegou 4 estados e falou, vamos botar comercial de TV aqui num período P de 30 dias, ou algo parecido, e a gente vai ver qual é a diferença, né, entre o antes e o depois e o antes, né, do grupo de teste e do grupo de controle, né, que no caso aqui o teste são os estados onde está sendo passado o comercial de TV, e controle pode ser esses 3 itens, né, o estado de controle, que é um estado onde você não tem nenhum efeito externo de TV, então nada está acontecendo lá. Pode ser o período anterior P, então se você está fazendo a campanha de TV durante o mês de setembro, você pode usar o mês de agosto como controle também, uma opção. E tem o período P no ano anterior. Então, se você está fazendo setembro de 2019, você pode pegar setembro de 2018 daquele mesmo estado. Todos esses approaches têm um certo problema de questão de sazonalidade, questão de mudança na velocidade de crescimento da empresa. A gente está sempre buscando crescer mais, então o trend muda um pouco. A gente também tem a exposição a efeitos externos. Pode ser que, sei lá, durante a campanha de TV, saia um boato no WhatsApp que exploda as nossas aplicações, porque as pessoas acham que vão ser aprovadas sem nenhuma verificação, coisa do tipo. Ou pode, sei lá, parecer que sair uma notícia de que o Brasil entrou em recessão, as pessoas ficam com medo de ter cartão de crédito, medo de banco, e as nossas aplicações caiam. Então, nossa ideia foi usar um framework que a Google sugeriu num paper em 2014, 2015. É uma técnica bem conhecida, mas eles implementaram uma biblioteca já, que meio que empacota isso, que se chama Causal Impact. Aqui, a gente tem essa série temporal, né, o Y ali, a linha preta, né, são as aplicações de TV em um determinado estado, né, então, as aplicações de um determinado estado. A gente tem 3 linhas tracejadas ali na vertical. Né. A segunda linha vertical separa o início do período de TV, né, o período anterior à TV, depois o período que a TV começou. E aí a gente veria um efeito. Né? Esses dados aqui são, na verdade, de alguma variação cambial, mas imagine que é algo parecido em TV. E aqui o que a gente tem são... o diferencial é que a gente está treinando uma série temporal, usando tanto o período sem intervenção, que é o período anterior à TV, quanto variáveis exógenas, que eles chamam de controles artificiais. Então, a ideia dessas variáveis exógenas são variáveis que têm algum tipo de correlação com a variável endógena, que é o Y, que são as aplicações do estado que a gente está tentando prever, para que, de alguma forma, se acontecer algum efeito externo que não seja o efeito de TV, durante a campanha de TV, a gente consegue separar esse efeito, porque é isso que a gente está tentando buscar, né? A gente está tentando isolar o efeito. Então, o exemplo que eu dei da notícia de sair uma recessão no Brasil, se acontecesse isso, provavelmente a gente veria um comportamento parecido em diferentes estados. Então, se a gente está testando em Minas Gerais, provavelmente em Ceará aconteceria algo bem parecido que aconteceu em Minas Gerais. Então, a diferença que a gente teria da aplicação, a gente tem que descontar esse efeito externo. Né? E
O y também aqui, usando a notação anterior, é o nosso y1, yi1, e a predição no modelo é a nossa estimativa do counterfactual, né, que é o que deveria estar acontecendo caso a TV não estivesse acontecendo naquele estado. Então, é basicamente isso. A diferença entre a linha preta e a linha azul pontilhada é o nosso lift aí. Aí, esse é um exemplo de dados simulados, de novo, sem usar com controle externo, né? Então, aqui eu forcei um efeito externo que o modelo não conseguiria pegar por estar sem um estado de controle artificial apropriado, né? E o lift que ele estimou foi de 4,20%, o lift real era de 2,7%, tem uma diferença bem grande aí, né? Ele superestimou o lift porque teve um efeito externo que, simuladamente, né, acabou afetando esse período de intervenção. E usando um controle externo, né, onde os dois controles passam pelo mesmo efeito externo, onde, mesmo aquele exemplo lá do estado de controle do Ceará, a gente tem um lift estimado bem mais próximo da realidade, né? A gente chega com um erro bem menor. Nesses gráficos aqui, só para classificar mais, que eu acho que deve estar bem confuso, o primeiro gráfico a gente tem o que aconteceu, que é a linha preta, e o que deveria ter acontecido sem efeito, que é a linha azul pontilhada. No segundo gráfico a gente tem a diferença de cada ponto, então é o preto menos o azul para cada ponto, e no terceiro gráfico é o efeito cumulativo. Aí essa área azul ao redor dessa linha azul pontilhada é a margem de erro, que a gente também calcula, dado um determinado intervalo de confiança, a gente calcula ali uma margem de erro para a gente conseguir depois fazer um teste de hipótese e validar que o lift foi significante ou não, estatisticamente. O bom e o ruim, né, de usar esse framework, o lado bom é de certa forma, é mais confiável do que usar approaches muito simples, né? Então, se você for muito simplista e não tiver tempo, provavelmente você vai perder um pouquinho de robustez. O framework é robusto a ruído, né? Então, como ele já tem o teste de hipótese lá meio que embutido, você consegue dar uma margem a mais de confiança, né, quando você faz o seu teste de hipótese. Ele é comprehensible, né? Então eu acredito, pelo menos, que, sei lá, quando você tem que levar um determinado resultado de uma campanha a uma pessoa que toma a decisão, nem sempre essa pessoa que toma a decisão vai saber tudo que você conhece sobre machine learning, sobre causal inference, etc. Então, é interessante que você tenha uma solução simples o suficiente para você conseguir fazer a pessoa que vai tomar a decisão final entender, né? Entender exatamente o passo a passo do que você estava pensando, como você chegou nesse resultado. Então, essa é uma coisa legal. E o framework é versátil. Eu mostrei aqui o exemplo usando um modelo de série temporal chamado Local Linear Trend. Mas tem vários outros tipos de modelo. Você pode usar qualquer modelo de série temporal aqui, no caso, se quiser usar sem controle, quiser usar o Profit lá do Facebook, pode usar também. A premissa é a mesma, aí vai muito da sua aplicação, né, do que você está tentando buscar. Do negativo é que ele faz assumptions muito fortes, né? Então, a assumption de que você tem um período sem intervenção, onde os dois, onde sua variável endógena e todas as suas variáveis exógenas estão sobre os mesmos efeitos, é uma assumption forte, né? Então, você acreditar que, sei lá, que nem a gente fez o teste em, por exemplo, Minas Gerais e usou como controle Ceará, em um dos exemplos, você acreditar que, sei lá, durante o período de um ano, que é o período de treinamento ali, você não teve nenhum tipo de efeito que só aconteceu em um dos dois estados, é uma assumption meio forte, né? Então, existem jeitos de meio que relaxar essa assumption, né? Mas provavelmente vai ser desafiador você separar esse efeito e você conseguir evitar um viés. E outro problema é que as bibliotecas disponíveis, elas geralmente não são production ready, né? Então, elas têm lá suas três linhas, né, tradicionais, lá, tipo o sklearn, né? Você vai lá, dá o import, instancia, fit, e aí já tem o resultado. Só que você não tem nada pronto assim, para fazer validação, você não tem um cross-validation, você não tem como, sei lá, picar suas melhores variáveis exógenas, nada disso está implementado, então você tem que pensar por conta própria, implementar, testar, iterar, que foi o que a gente fez, né? A gente deu um fork numa biblioteca e adaptou ela para a nossa necessidade.
E tem coisas também que são super triviais, que não estão implementadas, tipo salvar o modelo, né? Você salvar o modelo para ter reprodutibilidade em outro computador, as seeds que geram, cada computador é completamente diferente, aí você vai ter uma margem de erro diferente, então são problemas aí que precisa tomar cuidado. E alguns resources interessantes desse approach, a biblioteca Causal Impact, da FIT, que é uma cópia da versão Python da biblioteca Causal Impact do Google, que está disponível em R só. E o paper que eu me baseei foi o Inferring Causal Impact Using BSTS, que é um tipo de modelo específico que o Google optou por usar. E é isso, obrigado pela atenção. Alguma pergunta? A gente tem 2 perguntas. Na escolha dos estados para análise, foi garantido que o controle e o teste tinham comportamentos similares, porque existe um risco sério de viés. Segundo comentário. Tá. A gente meio que definiu algumas estratégias diferentes para fazer essa escolha dos controles, né, das variáveis exógenas. A primeira era simplesmente olhar a correlação, só que tinha um sério risco de overfitting ali. A segunda foi fazer a segunda que foi o que a gente acabou optando, foi fazer um processo que é conhecido como Walk Forward Cross Validation. A gente pega o período de treinamento, então, deixa eu botar aqui, tudo o que está acontecendo entre a primeira e a segunda linha tracejada preta ali, e a gente assume que, ok, ali não tem efeito, então o que deve acontecer se eu dividir esse tempo em K partes, digamos 6, esse período é de 1 ano, então a gente vai ter período de 2 meses, né? 2, etc. 6 períodos de 2 meses. E aí o que a gente faz a gente pega, treina um determinado conjunto de variáveis exógenas na primeira parte e valida na segunda. A validação o lift tem que dar 0, né? Porque se não tem efeito, o lift tem que ser 0. A gente faz isso com os 2 primeiros, olhando testando na terceira, 3 primeiros, olhando na quarta, e assim por diante. Esse é o Walk Forward Cross Validation. Aí a gente não garante, né, mas a gente reduz a probabilidade de overfitting e de introduzir um viés ali. E a outra pergunta, imagino que está relacionada, pergunta, no problema 2, qual foi a estratégia de busca dessas variáveis exógenas? Acho que é a mesma coisa, né? Respondeu as 2 perguntas. Respondido. Então tá. É isso, obrigada.